Vamos falar sobre o trabalhador brasileiro e a gente tem falado muito sobre a questão do fim da escala 6x1. Aí ficou escala 6x1. Na verdade, a gente está tratando sobre redução da jornada de trabalho no Brasil, um assunto em debate no mundo, né? A redução da jornada de trabalho, o descanso garantido por lei aos trabalhadores brasileiros, um descanso de pelo menos 2 dias, é o que está sendo discutido e batalhado aí por muitos. A gente recebe neste momento, aqui no nosso UOL News, o deputado federal Paulo Azy, que é do União, ele que é justamente o relator aí desse projeto, e a gente está aí para conversar com ele. Olá, deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso UOL News. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A jornada de trabalho no Brasil precisa ser reduzida. Qual é a sua proposta? O que o senhor defende? O que seria o ideal para o Brasil e para os trabalhadores? Olha, primeiro é importante observar que esse é um debate que se dá a nível mundial, né? Todos nós sabemos que essa pauta é uma das principais pautas de todos os movimentos sociais que envolvem os trabalhadores de todo o mundo. Aliás, o Dia do Trabalho, o dia 1º de maio, ele foi construído exatamente diante dessa perspectiva. Eu tenho assim, muita convicção que a sociedade brasileira ela já adquiriu um nível de maturidade que permite... Infelizmente caiu aí a ligação com ele, Josias. Eu fiz até abrir a entrevista de uma maneira mais ampla para a gente poder entender um pouco a proposta dele, mas há um embate grande também lá nesse momento, né, Josias? Porque a Comissão de Constituição e Justiça suspendeu a votação do parecer dele, né, um pedido de vista, e há esse debate, porque chegou a proposta do governo, vai com o projeto deles. O que está em jogo? Nesse momento, Fabíola, está em jogo um fator que é subalterno nesse debate. A exploração política. Ninguém, mesmo quem não entende de política, consegue enxergar a politicagem, né? E há hoje uma disputa politiqueira pela paternidade desse debate, pelo protagonismo do debate. Então, o governo tem uma proposta, o Congresso, na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, faz questão de privilegiar a discussão a partir de uma proposta que nasceu no parlamento, e mesmo quem é contra essa mudança da escala de trabalho, olha e fala, puxa, estamos em ano eleitoral, será que isso vai me tirar votos? Então ninguém está discutindo a sério, ou pelo menos pouca gente está discutindo a sério, a maioria está olhando só esse aspecto eleitoreiro, e não se debruça do ponto de vista técnico sobre a proposta, vai ser bom, não vai ser bom. Essas críticas que soam dos lábios de empresários, elas são, de fato, razoáveis. Isso transtornaria, de fato, a atividade econômica no país. Então, esse debate todo, Fabíola, o debate técnico mais consequente, a comparação com a realidade de outros países que já travaram esse tipo de debate, tudo isso ficou em segundo plano. E, nesse momento, nós estamos assistindo a uma queda de braço, a um cabo de guerra, para ver quem é que vai ser o protagonista na discussão, quem é que vai ser o pai da criança. Não me parece a melhor forma de discutir, de iniciar um debate que se pretende sério, Fabíola. A gente já voltou com ele, não sei se a gente está... Ainda não, tivemos um probleminha aqui com a votação, com a conexão com ele. E, Josias, e aí vem uma situação, né? O governo quer emplacar isso como um projeto dele, né? Será que consegue politicamente? Será que isso tem impacto ainda na eleição? O fim da escala 6x1... A gente tem uma fala, inclusive, do presidente Lula falando sobre a escala. Vamos ouvir o presidente Lula falando sobre o fim da escala 6x1. Ele se pronunciou hoje sobre isso. Para muitos trabalhadores, o vínculo empregatício formal ainda é um passaporte para a garantia dos seus direitos. Ter um emprego não pode ser sinônimo de renunciar à vida familiar ou ao lazer. Queremos, por fim, a chamada jornada de trabalho 6x1 para permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenham 2 dias de descanso semanal.
Defender a família é assegurar que todo cidadão possa passar tempo de qualidade com os seus queridos, seus entes queridos. Bom, o governo apresentou essa proposta, mas não conseguiu emplacar, né, Josias? Não, e francamente, Fabiola, a essa altura, não sei se isso vai ter efeito eleitoral. O Lula está apostando nisso, né? O Lula teve a oportunidade de abraçar essa proposta muito antes dela ressurgir numa campanha municipal com um candidato a vereador no Rio de Janeiro, depois foi encampada pela deputada Érica Hilton e chegou à Câmara. Antes disso, um parlamentar do PT de Minas Gerais já tinha levantado, tem uma proposta semelhante a essa, e o governo não dava a menor atenção. O parlamentar, inclusive, tentou chamar a atenção do Palácio do Planalto para a importância do tema. O Palácio não levava a sério. Agora está com dificuldades de obter votos, de recuperar sua popularidade perdida, e aí o Lula encampou essa proposta, e o governo está sugerindo a escala de 5x2, 5 dias de trabalho, 2 de descanso. E aí o presidente vem e diz, por que não o trabalhador ter 2 dias de descanso semanal, mais tempo de qualidade para desfrutar do convívio com seus entes queridos? Será que vai acontecer isso mesmo? Hoje nós temos, Fabiola, pessoas que estão trabalhando com aplicativos aí ao relento da proteção social, não têm direitos e trabalham muito mais do que seria razoável em termos de horas de trabalho por dia. Normalmente a jornada diária é de 8 horas. Tem gente trabalhando 12 horas, 14 horas, entregando comida de moto, transportando pessoas por aplicativo ali. Então, houve uma uberização da atividade econômica, da atividade laboral. Será que essa gente vai ter, de fato, aprovada essa escala, vai ter um refresco? Não me parece. Mesmo aqueles que têm carteira assinada, será que não vão utilizar esses dias adicionais para arrumar uma outra atividade para aumentar a sua renda? Então, o efeito eleitoral, ele é um vira-ser, uma dúvida com a qual o governo não trabalha. Como não trabalhava também com dúvidas quando difundia a certeza de que haveria um reconhecimento quando foi aprovada aquela proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E o ano começou, a isenção começou a valer e não houve efeito eleitoral disso. Então, hoje, as políticas públicas, mesmo as que fazem nexo, elas não têm sido vistas como algo a ser retribuído por um pedaço do eleitorado. Um pedaço do eleitorado acha que o governo não está fazendo mais do que a sua obrigação. Ô, Josias. E não transforma medida social, mudança da legislação como algo a ser retribuído eleitoralmente. Então, eu tenho dúvidas se haverá efeito eleitoral, se isso vier a ser aprovado. O deputado voltou, conseguimos reconectar aqui com ele, deputado Paulo Azy conosco, falando aqui sobre o projeto que ele está apresentando. Deputado, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim, Fabiola. Vamos lá, o senhor estava explicando aí o que o senhor defende, falando que essa é uma discussão no mundo inteiro. Há, nesse momento, muita pressão também, né, dos empresários para que isso não vá à frente. Por outro lado, é uma medida popular num ano eleitoral. Como é que o senhor vai equilibrar esses dois lados e qual deve ser o seu projeto? Ele tem semelhanças com o projeto apresentado pelo presidente Lula? Olha, Fabiola, a posição pública de setores empresariais é que, efetivamente, esse debate deveria ocorrer possivelmente no ano que vem, portanto, fora do período eleitoral. Agora, é importante destacar que a Câmara, pela primeira vez na história, está efetivamente discutindo essa matéria por uma decisão do presidente Hugo Mota de colocar esse tema como um tema prioritário para esse ano. E por isso mesmo ele definiu a tramitação desse tema através de emendas constitucionais que já estavam em tramitação na casa, a emenda do deputado Reginaldo Lopes, que foi de 2019,
e, mais recentemente, a emenda de autoria da deputada Érica Hilton do ano de 2025. Portanto, ele tomou essa decisão, junto com os líderes partidários, de pautar a matéria e que ela fosse efetivamente ser discutida e a voto no plenário da Câmara. Nossa função, como relator da Comissão de Constituição e Justiça, foi avaliar se o tema teria algo que pudesse ser considerado como inconstitucional e, portanto, impedisse o avanço da matéria. Nós apresentamos o nosso parecer na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, houve um pedido de vistas e esse parecer deve ser discutido e votado possivelmente na próxima quarta-feira. Nesse primeiro momento ainda não se discute o mérito da matéria, apenas a constitucionalidade, mas é claro, em se avançando, o presidente da Casa vai instituir uma comissão especial e aí sim vai se discutir o mérito efetivo e as possíveis alterações a essa proposta de emenda constitucional. É importante frisar que as propostas que estão hoje em discussão, elas sinalizam para uma redução da jornada de 44 para 36 horas e a redução da escala de trabalho, que hoje é um regime de 6x1 para 4x3. O próprio governo, antes desse envio do projeto, já havia sinalizado na audiência pública que fizemos com a presença do ministro Luiz Marinho, que defendia uma proposta intermediária da redução da jornada de 44 para 40 horas e da escala de trabalho de 6x1 para 5x2. Essa me parece efetivamente a proposta que tem tido maior aceitação dos diversos setores da sociedade. Agora, é claro que o debate não se resume a isso. Todos nós entendemos a importância, a justiça que se faz com a classe trabalhadora desse país no momento que sinaliza efetivamente para uma redução da jornada. Hoje, infelizmente, a escala 6x1 ela atinge mais fortemente aqueles que ganham menos, e especialmente as mulheres e os jovens. Então, é uma proposta que efetivamente vai ao encontro de setores mais, diria assim, menos afortunados da nossa sociedade. Agora, é importante se dizer e é importante que se aprofunde o debate para se discutir exatamente os efeitos e as consequências dessas medidas e de que forma se pode mitigar esses efeitos, para que, ao final, o conjunto da sociedade brasileira seja beneficiado. Os trabalhadores, diretamente pela redução da jornada, mas, ao mesmo tempo, que os setores produtivos não possam absorver essa mudança de forma total e trazer consequências indesejáveis para o conjunto da sociedade do nosso país. Agora, deputado, o senhor é do União Brasil, um parlamentar conservador, o senhor está atento às observações do empresariado sobre essa matéria. O presidente do seu partido, Antônio Rueda, inclusive numa reunião recente com empresários em São Paulo, ele disse, não se preocupem, porque isso não tem possibilidade de passar no Congresso. O que eu queria lhe perguntar objetivamente o senhor concorda com essas ponderações de que o momento não seria oportuno? Politicamente, se pudesse, o senhor transferiria esse debate para 2027, para depois das eleições? E o senhor acha que será viável, de fato, ou essa discussão está ocorrendo apenas por questões eleitorais? Olha, primeiro, é claro, Josias, que discutir essa matéria no momento eleitoral tem pontos positivos, porque efetivamente faz com que todos deem uma atenção e se preocupem em buscar efetivamente um texto que possa atender a população. Então, as atenções elas vão estar muito mais voltadas à busca de uma solução, mas é inegável que uma matéria do alcance popular como essa vai fazer com que a maioria dos votos seja no sentido de atender e de favorecer a classe trabalhadora do nosso país. Eu diria que o grande desafio é exatamente você conseguir construir uma proposta que, de um lado, atenda efetivamente os interesses da classe trabalhadora do nosso país, mas, ao mesmo tempo, se preocupe em evitar
não é, que as consequências sejam inteiramente absorvidas pelos setores produtivos e aí, fatalmente, com aumento de custo, aumento de preço dos produtos e dos serviços que são ofertados à população, que não será bom para ninguém. Por isso que muitos defendem que o governo deve participar da construção dessa solução. Que o governo precisa, de alguma forma, avaliar aqueles setores que serão mais fortemente impactados e buscar alternativas que possam mitigar esses efeitos. Essa discussão fatalmente se dará agora na comissão de mérito. O presidente do nosso partido teve uma posição pessoal, ele naquele momento falava a proposta que estava em debate, que era a redução da jornada para 36 horas e da escala para o sistema 4x3, proposta que efetivamente hoje é quase um consenso que o Brasil hoje não consegue avançar nesse tamanho. Eu acho que é possível que se dê um passo à frente, mas esse passo tem que ser aquele que esteja ao alcance das nossas pernas e acho que essa proposta intermediária, que aliás é defendida pelo governo, pode atender ao conjunto da sociedade brasileira. Agora, quando o senhor fala que o governo precisa participar, né? Aí até o senhor já falou algumas vezes sobre essas compensações fiscais que podem ser oferecidas a essas empresas. Qual é o projeto em si que o senhor defende, né? Que tipo de exoneração pode ter? Que tipo de desconto, isenção pode ter para essas empresas? E o governo está participando quando o senhor faz esse chamado? Como é que está o seu diálogo, por exemplo, com integrantes do governo para a elaboração desse projeto, para que ele realmente vá adiante? Olha, Fabíola, primeiro, quando nós iniciamos o debate na Comissão de Constituição e Justiça, nós fizemos uma proposta de realização de 4 audiências públicas. Ouvi os setores produtivos através das federações patronais, ouvi os representantes dos trabalhadores através dos principais sindicatos do nosso país e ouvi o governo. Nós convidamos o ministro Luiz Marinho, que esteve lá na comissão, e também convidamos o ministro Fernando Haddad. Ai, que pena. Convidamos o ministro Fernando Haddad. Parou aí, hein? Voltou. A gente parou no Haddad. Vai lá, deputado. No momento que nós iríamos fazer essa audiência com o ministro... Oh, meu Deus. Aí é difícil, hein, Josias? Aí é difícil. Vai lá. Toda hora que vai falar do Haddad, cai. Agora vai lá, deputada. Voltou, estou te ouvindo. Voltou. Então, ele nos comunicou que, em função da saída dele, ele não iria participar. Em seguida, nós fizemos um convite para que o novo ministro pudesse ir à Comissão de Constituição e Justiça, mas ele se reservou o direito de participar da discussão no momento seguinte, agora, quando o mérito da matéria será discutida. O que a gente observa é que, na grande maioria dos países que já passaram por esse processo, a grande maioria deles utilizaram duas premissas que considero importantes. A primeira é de que as alterações elas foram implantadas de forma gradativa. Estabeleceram, diferentemente da proposta que o governo apresentou de aplicação imediata, os países que adotaram a redução da jornada o fizeram de forma gradativa. Enxergo isso de forma positiva porque permite aos diversos setores, às diversas empresas, um tempo para que se possam adequar a essas alterações. E na grande maioria desses países, o governo também participou exatamente da mitigação desses efeitos. E aí foram as mais variáveis formas de atuação. Em alguns casos, fez desoneração da folha de pagamento, da outra reduziu impostos. Agora, é efetivamente um debate muito rico, que não é simples, porque essas alterações elas impactam de formas diferentes nos diversos setores produtivos. O impacto ele não é uniforme e, por isso mesmo, não cabe uma proposta do governo
uniforme. É preciso que se trate cada setor produtivo do tamanho do impacto que cada um deles terá. E é isso que vai ser efetivamente discutido agora, quando o mérito da matéria vai estar pautado aqui na Câmara dos Deputados. Quem está ouvindo a gente aqui, né, a nossa audiência, ela quer saber quando que na prática ela vai folgar 2 vezes na semana. O senhor imagina que isso pode acontecer, esse benefício para o brasileiro? Vem quando, hein? Bem, primeiro, a ideia é que essa matéria ela seja concluída a sua tramitação até o final do primeiro semestre aqui na Câmara dos Deputados. Final do mês de maio, início do mês de junho, esse tema deverá ser votado, e assim é o desejo do presidente Hugo Mota. Em seguida, isso vai ser discutido e votado também lá no Senado da República. Eu não tenho como aqui definir o prazo que os senadores vão ter para fazer essa definição. Agora, é claro, Fabíola, que essa discussão da implantação da medida também vai se dar. Se a decisão do Congresso vai ser de uma aplicação imediata, portanto, de efeitos imediatos na redução da jornada, ou se vai se estabelecer um período de transição para que essas alterações possam ser absorvidas pelos diversos setores produtivos do nosso país. Deputado, muito obrigada por estar aqui. Vamos continuar nos falando, porque é um assunto que interessa a todo o Brasil. Até uma próxima oportunidade. Fabíola, posso tirar uma dúvida com você? Agradeço. Pode. O seu nome é Azi ou é Azi? É Azi, mas muitos me chamam de Azi também, mas a maioria me chama de Azi. Então, tá bom. Mas o correto é Azi. É Azi. É Azi. É Azi. Muito bem. Tá certo. Paulo Azi. Vem lá dos países árabes, viu, Josias? Muito bem, muito bem.